Assisti, cara, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um dos filmes do CM, né? Se não for o filme do CM mais esperado de todos os tempos. A ideia é que exagero. Não, cara, não é exagero nenhum, né? Esse é o filme que estava prometendo colocar em prática o multiverso no CM. O multiverso foi introduzido ali no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né, cara? Mas ali a gente teve apenas alguns personagens que vieram do universo principal. Foi, na verdade, uma introdução, né? A prática mesmo estava prometida pra esse filme. Inclusive era prometido também, né, outros personagens, alguns que já conhecíamos, outros quem sabe não. E depois de muitas teorias, muitas especulações, muitas expectativas, agora esse filme se tornou real. Só que logo na estreia, galera, né, quem acompanha as notícias aí, né, quem tá acompanhando as discussões na internet, com certeza percebeu que esse filme dividiu um pouquinho as opiniões. Eu vou dar aqui a minha opinião, né, cara, eu vou fazer aquela análise que você já está acostumado. É lógico, eu acho que eu não preciso nem falar que esse filme vai ter spoiler do começo ao fim. Então daqui pra frente assista por sua conta e risco. E eu já quero aqui começar falando, cara, que não, esse não é um filme ruim, tá longe de ser um filme ruim. Também não é um filme perfeito, né? Ele realmente tem alguns probleminhas de roteiro, nós vamos conversar sobre isso aqui. Mas eu vi também muita gente falando que é só mais um filme genérico do CM. Mano, isso com toda certeza não é. Quando nós vimos num filme do CM demônios, né, magia negra, possessão, cenas de terror, cara, você assusta, velho, né? Eu assustei, tem muitas cenas de susto. Realmente tem muita cena que parece ser de filme de terror, né? A gente tem visto aí o Cavaleiro da Lua também abordou algumas coisas do tipo. E esse filme aqui cruzou algumas linhas que até então o CM nunca tinha cruzado. Agora, por outro lado, também tem aquela velha história da expectativa, né? O motivo de muita gente estar reclamando provavelmente se dá por causa da expectativa. As pessoas esperavam outra coisa. E de fato, velho, né? Houve sim uma quebra de expectativa muito grande nesse filme. A gente esperava uma exploração maior, né, de outros personagens do multiverso. E no fim das contas, os personagens que a gente mais esperou pra ver ali foram desperdiçados, cara. Bem, a verdade é essa. Mas vamos lá, cara, do começo. Pra falar a verdade, até a metade do filme eu não tenho reclamação alguma, né? Até exatamente a metade do filme. Pra mim, as coisas aconteceram num ritmo bem legal. O filme já começa, né, explorando o multiverso, né? Nós temos ali uma versão alternativa do Doutor Estranho, juntamente com a América Chaves, né, cara? A América Chaves que está sendo introduzida nesse filme. E basicamente essa primeira cena se conecta com todo o restante do filme. Eles estão indo atrás do livro dos Vishanti. Esse livro foi usado para derrotar o Thanos na realidade 838, a realidade dos Illuminati. O Doutor Estranho, já próximo do final do filme, né, cara, vai acessar esse mesmo local e tentar pegar o livro, né, pra utilizar contra a Wanda. O Doutor Estranho também sonhou, né, com tudo que rolou nessa cena. Mais adiante ele descobre que os sonhos, na verdade, são as janelas para outras realidades. Basicamente são vidas alternativas de outros universos, né, e é justamente aí que se encaixa a Wanda, né. Ela tem sonhado aí todas as noites com seus filhos que em outras realidades são reais. Exatamente por isso ela precisa absorver ali os poderes da América Chaves. O monstro que persegue eles, né, foi enviado pela própria Wanda. Essa prática de absorver os poderes é uma prática ensinada no livro Darkhold. Mesma prática usada pelo Doutor Estranho Supremo lá de What If. E esse outro Doutor Estranho aqui também tenta fazer a mesma coisa com a América Chaves. Isso, claro, né, levaria a garota à morte. Não que ele queira matá-la, né, não que ele seja ruim. Ele usa a frase, esse é o único jeito. Essa frase também será utilizada pelo Doutor Estranho lá no final do filme. E ela já foi utilizada por ele anteriormente, né, lá em Guerra Infinita. Ele diz essa frase pro Tony Stark, né, após entregar a Joia do Tempo pro Thanos. Aqui já deu pra perceber, cara, que esse filme tá recheado de conexão, né, tem uma conexão boa interna e externamente. A gente sabe, cara, que o fato do Doutor Estranho ter entregado ali a Joia do Tempo pro Thanos gerou um problema muito grande pra Wanda. Basicamente foi onde tudo começou a dar errado pra ela, né? Essa transição dela, né, cara, de heroína pra vilã foi muito bem construída, né? Ela perdeu o Visão de uma forma muito trágica. Primeiro ela própria, né, teve que matá-lo arrancando a joia do crânio dele pra salvar toda a realidade, né, cara? Mas logo em seguida isso tudo foi em vão, porque o Thanos já em posse da Joia do Tempo, né, cara, reverteu o tempo ali, restaurou o Visão e matou ele novamente na frente dela, cara, né, e ainda pegou a joia. A Wanda viu o amor de sua vida morrendo 2 vezes na sua frente. E o fato do Strange só ter entregado ali, né, facilmente as joias pro Thanos pioram muito as coisas. A gente sabe, né, que esse era o único jeito, mas ao mesmo tempo era contra as regras, né, o Doutor Estranho tinha que proteger a Joia do Tempo. Então, além da dor da perda, a Wanda tem um motivo pra culpar o Doutor Estranho. E como se não bastasse, né, depois ainda teve os filhos dela que ela criou. Por mais que não sejam reais, né, mas ela tem
tem um sentimento verdadeiro, né? Ela tem um sentimento maternal por essas crianças. E aí, mais uma vez, né, ela perdeu ali o Visão e perdeu seus 2 filhos. Sinceramente, cara, né, isso aqui tudo já era mais que suficiente pra mexer com a cabeça dela. Agora, imagina ela sob a influência do Darkhold. Realmente, cara, a construção dessa personagem aconteceu, vem acontecendo desde Guerra Infinita. Ela tem motivações fortes e agora chegou o momento do desfecho. Uma das características desse filme, cara, é justamente ser uma continuação direta de WandaVision. Era prometido, né, que aquele arco teria o seu desfecho aqui, cara. E com certeza, né, de fato, isso rolou de uma forma muito bacana. A saga da Wanda, né, cara, teve um desfecho, né? Não um desfecho feliz, né? Não foi um final feliz, mas um final completamente cabível pra esse arco. E por falar em Wanda, né, cara, ela tá assustadora. Esse filme tem uma boa pitada de terror, né? Tem muita cena que a gente assusta, como eu já falei aqui no início. E existem vários momentos que a Wanda dá muito medo, cara, né? Eu não estou exagerando. Uma outra coisa muito interessante, né, cara, a gente já falou aqui sobre as perdas da Wanda, mas é interessante ver como cada personagem lidar com a sua própria perda. Nada se compara ao que a Wanda viveu. Mas o Doutor Estranho também tem a Christine, né? O Doutor Estranho viu ela se casando com outro homem, né? O amor de sua vida. E além do mais, ele acaba descobrindo que em nenhuma das realidades eles acabam ficando juntos, né? E, inclusive, isso também foi abordado em What If. Essa é a questão do episódio do Doutor Estranho, né? Que fez aquele Doutor Estranho destruir toda a sua realidade, apenas pra tentar ficar com ela, né, cara? Mas o destino não quer que eles fiquem juntos por algum motivo. E a América Chaves também perdeu as suas mães, né? Da realidade onde ela vem, ela tem 2 mães. Ela, ainda criança, né, se assustou ali com uma abelha, acabou abrindo um portal, mandando acidentalmente, né, cara, as 2 mães dela pra um outro lugar que ela não tem ideia de onde seja. Inclusive, cara, né, falando um pouquinho da América, ela é uma personagem que está ali, né, ela tem uma extrema importância na história, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto desenvolvimento, né? Cara, é como se ela fosse um objeto, né, cuja trama gira em torno, mas o que ela faz, né, a pessoa dela pra história acaba não sendo tão importante. Ela poderia, cara, né, facilmente, literalmente ser substituída por um objeto mágico, né, que não se sabe usar, mas que a Wanda precisa para os seus objetivos, né, por exemplo. Mas isso muda completamente, cara, lá no final quando ela enfrenta a Wanda, né? Lógico, ela não a derrota, apesar de até ter dado um certo trabalhinho para ela, mas ela foi muito inteligente. Ela abre um portal para a realidade dos filhos dela, né, cara, né? Eles vendo ela ali, eles ficam muito assustados. Só então, né, a Wanda entende, né? Entende a que ponto ela chegou. Quando ela percebe que os filhos dela estão amedrontados, apavorados ao ver ela ali. Só então ela percebe o que ela se tornou. Eu só não curti muito, cara, a forma como a América finalmente aprendeu a utilizar os seus poderes. Ela passou a vida inteira, né, conseguindo acessar esses poderes apenas quando ela sentia medo. Aí o Doutor Estranho fez um discurso motivacional ali pra ela, que nem foi tão impactante assim. E pronto, aprendeu. Eu não sou muito fã, velho, né, dessas soluções fáceis. Uma simples frase, né, que instantaneamente leva o nível de um personagem aí pra um nível muito superior. E de um instante pro outro, né, esse personagem está ali plenamente utilizando seus poderes, como se ele tivesse feito isso a vida inteira, né, cara. Eu não sou muito fã dessas saídas do roteiro, não. E tem o Doutor Estranho também, né, cara. Não tem como deixar de falar do Doutor Estranho, né, o protagonista. Esse também teve um arco bem legal, né, cara. O Doutor Estranho tem problemas com arrogância, com a sua prepotência. Ele sempre quer resolver tudo do jeito dele, né, cara? Inclusive a própria Christine falou que esse foi um dos motivos do relacionamento deles nunca ter dado certo. Por mais que você ache, né, que esses problemas já foram resolvidos no primeiro filme, não, cara, né? Esses problemas nunca serão resolvidos por completo. Essas características vão assombrar ele pro resto da vida. Ele é assim, ele só precisa aprender a lidar com isso, conter a sua personalidade, né? Mas essas características sempre vão existir, né? Elas sempre vão estar ali. E é justamente por isso que os Illuminati entendem que o Doutor Estranho é uma grande ameaça. O Doutor Estranho da realidade deles, cara, né, destruiu uma realidade inteira utilizando a dominação onírica, né, do Darkhold. Dominação onírica é aquela prática de possuir o corpo de uma versão de si mesmo de outra realidade. A mesma prática que a Wanda usou, né? Ele não tem limites. Ele começa a ficar obcecado por algo, né? Seja estudar magia, seja tentar ser feliz com a sua amada Christine, seja salvar o universo, seja o que for. Ele vai atrás, custe o que custar. E é assim em todas as realidades, né? Tanto que aquele outro Doutor Estranho lá no início do filme estava pronto para sacrificar a América Chaves. Cara, a América Chaves é única, não existe outra dela no universo. Ele disse que era o único jeito, né? Mas como ele não conseguiu e as coisas acabaram bem, né? Eu diria que não, cara, né? Não era o único jeito. Haviam outras formas. Isso até me leva a um questionamento
Será que lá em Vingadores Ultimato existia essa possibilidade também e o Doutor Estranho guardou só pra ele, cara, né? Ele revelou ali que só havia uma possibilidade, mas na verdade ele também poderia se sacrificar, cara. Eu fiquei com isso na cabeça. De qualquer forma, né, cara, seja como for, o Doutor Estranho aqui teve a sua evolução. E lá no final do filme, né, quando pareceu não haver mais esperanças, o próprio Wong, né, o Mago Supremo, disse pra ele absorver a América Chaves. Ele optou por deixar de lado a sua arrogância. O instinto dele provavelmente, né, o levaria a acreditar que ele era o único capaz de controlar as habilidades dela, assim como o outro Doutor Estranho acreditou também. Mas ele resolveu ali, né, cara, dar uma chance pra garota, e no final a gente sabe que foi ela que salvou a realidade. Eu queria fazer aqui, cara, uma observação ao Wong, cara. Olha só, presta atenção. Essa questão dele dizer pro Doutor Estranho absorver a América Chaves, eu enxerguei como um problema. Porque lá no Camartage, né, quando o Darkhold foi destruído, a Wanda começou ali a torturar alguns magos. E o Wong, velho, vendo essa tortura, resolveu entregar pra Wanda a localização do Darkhold original, né, cara? Essa localização onde os mesmos encantos estão esculpidos nas paredes. Então olha só o quanto ele foi babaca, cara. Ele ameaçou toda a realidade, entregando essa localização pra Wanda, né, só pra salvar os seus amigos ali de uma tortura. Mas aí ele resolve sacrificar a América Chaves. Os magos amigos dele não poderiam ser sacrificados por um bem maior não, cara. Eu achei meio babaca, né? Por isso que eu falei, esse roteiro aqui tem algumas coisas questionáveis. Mas nada se compara à participação dos Illuminati nesse filme. E é daqui pra frente, cara, que eu tenho algumas reclamações, né? Não que elas estraguem o filme. Já falei e repito, curti muito esse filme. Pra mim ele está longe de ser um filme ruim. Mas eu notei algumas coisas, né? E a gente tá aqui pra bater aquele papo. Trazer esses personagens, cara, né? Os Illuminati, foi um baita fanservice. Foi muito da hora ver eles ali, cara. A Capitã Carter, né? A gente já acompanhou ela em What If. Reed Richards, né? Que a gente ainda não tinha visto no CM. Mas, poxa, cara, já é um personagem muito querido também. Mas eu acho que, sem dúvida, a emoção maior é quando entra ali o Charles Xavier, cara, né? E realmente eu fiquei muito empolgado nessa cena. Essa cena foi de arrepiar. Mas aqui a gente teve algumas saídas fracas no roteiro e teve a quebra de expectativa também. A gente tá falando dos Illuminati, cara. É coisa grande. Não é uma equipezinha qualquer, são os Illuminati chegando no UCM. E venderam isso nos teasers, né? O problema é que venderam isso. Dava a entender que realmente, né, o Doutor Estranho tinha feito uma merda muito grande. A gente pensou inclusive que poderia ser consequência, né, do feitiço que ele utilizou lá em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Era o mais lógico de se pensar, algo que mexeria com a estrutura do multiverso. Mas não, cara, né, esse evento nem é citado. Não teve nada disso. Eles só prenderam ele ali porque outras versões dele já deram problema antes. E ele poderia ser um problema também. Só isso, cara. Esse diálogo ali entre ele e os Illuminati também, cara, eu achei bem fraco, né? Eu achei bem artificial. Poxa, entre eles nós temos ali, cara, Charles Xavier, né? Reed Richards, o homem mais inteligente do mundo. E eles subestimaram a Wanda, cara, né? Falaram que eles conseguiriam lidar de boa com a dominação onírica dela. Sinceramente, né? Nós vimos aí várias equipes no CM, né? Vingadores, Shield, a Hydra. Os Illuminati foi a pior de todas, cara. Né? A escolha desses personagens foi péssima, né? Pra lutar contra a Wanda, realmente não tinha a menor lógica. Eles foram completamente inúteis, né? Logo de cara a Wanda tampa a boca do Raio Negro. Ele acaba emitindo um som ali, né? Essas ondas sonoras são fortíssimas, elas ficam dentro do crânio dele. Cara, essa cena foi de arrepiar, velho. Eu confesso que foi ousado, né? É interessante alguns personagens morrer. Se arriscaram muito, cara, né? E basicamente o crânio dele explodiu por dentro, derreteu o cérebro dele. Caiu com a cabeça toda mole, cara. Foi bizarro, cara, foi bizarro, mas foi interessante. Mas aí em seguida, cara, vem a decisão burra do roteiro, né? Reed Richards, o homem mais inteligente do mundo, né, cara? Ele usou ali a sua inteligência e ele vai lá dar uma mãozada na Wanda, cara, né? Porque realmente, ele é elástico, ele vai conseguir prender, vai enrolar nela, vai dar certo. Não deu outra, né, cara? Ela matou ele também na hora, né? Eu achei realmente muito falho do roteiro, porque o Reed Richards não é o cara mais inteligente do mundo. Quem conhece o personagem sabe, cara, né, que o cérebro dele, né, a inteligência dele é muito mais útil do que os próprios poderes dele. Pra mim, né, cara, pelo menos eu achei, né, enganosamente, que ele estava ali pra que eles utilizassem esse atributo dele, a inteligência, né, não os braços elásticos.
a Wanda não é o tipo de personagem que se vence com poderes elásticos, né? O Reed Richards deveria saber. E lá vai a carta também, né, cara? Com o escudo, né? O escudo de Vibranium, né? Essa sim vai conseguir matar a Wanda, né? Com certeza. Pelo menos a luta foi até interessante, né? E ainda teve aquela frase que ela falou, né? Eu posso fazer isso o dia todo. Mas não, cara, não podia fazer o dia todo não, né? Não deu outra também. A Wanda partiu ela no meio, cara, né? Literalmente. Eu fiquei um pouco triste, né, cara? Porque no caso da Capitã Carter, nós vimos ela lá em What If. Eu nem sei se ela é a mesma de What If, né? Pode ser, pode não ser, né? Agora tudo é possível. Mas é um personagem também que a gente tava hypado pra ver, né? E foi desperdiçado ali nessa cena. Em seguida, né, cara, a Capitã Marvel, essa sim, né? Essa sim eu acho que é a que mais tinha chance ali de um confronto mais à altura. Mas também não deu outro, né, cara? A Wanda já está extremamente poderosa, ela derrotou a Capitã Marvel também. E por fim, não podia faltar ele, né, cara? O Xavier, claro, né? Esse a gente queria ver. Ele acaba entrando ali na mente da Wanda, ele se comunica com a Wanda daquela realidade, né? Porque esse corpo, na verdade, é de uma outra Wanda. Ele tenta resgatá-la ali, né, velho? Mas aí a Wanda maligna acaba matando ele também, né? Matando ele pela mente. O corpo não vive sem a mente, né, cara? Já dizia Morfeu. E a Wanda nessa cena tá tenebrosa, viu, cara? Né? Coisa de filme de terror mesmo. Eu esperava mais do Xavier também, cara, né? Eu acho que poderia rolar pelo menos uma certa dificuldade. E assim, galera, eu acho legal, né, quando o roteiro se arrisca, elimina alguns personagens até de forma violenta. Foi interessante, cara, uma cena de ação muito interessante. A cena em si, cara, né, falando de ação, foi da hora, né, gera impacto. O propósito dessa cena é justamente gerar esse impacto, mostrar que a Wanda não está pra brincadeira. Mas ao mesmo tempo, cara, eles brincaram muito com a expectativa da gente. Prometeram trazer esses personagens, são personagens que já são queridos por nós, são personagens que a gente quer ver ser explorados ali no CM. E eles colocaram isso ali literalmente só pra morrer, cara, né? Eles não tiveram propósito praticamente nenhum mais. Então, basicamente, cara, todos esses personagens aqui foram sim desperdiçados. Mas, por outro lado, não significa que não existam outros, né? Afinal, estamos falando do multiverso. Certamente existem outros, né? E provavelmente nós veremos mais versões deles muito em breve, né? Até porque não faz sentido nenhum, né? No futuro do CM a gente tem um Quarteto Fantástico sem o Senhor Fantástico, né? Só os três, né? O Trio Fantástico. Então, sim, cara, né? Ainda existe a possibilidade da gente rever esses personagens no futuro do CM. Mas que foi um fanservice que partiu o coração, cara, né? Isso com certeza foi. Uma outra quebra de expectativa foi o Doutor Estranho Zumbi, né? Que nós vimos nos teasers. Todo mundo acreditou, né? Eu acho que ninguém achou que não fosse o Doutor Estranho Zumbi de What If. Mas no final das contas não tinha nada a ver, cara, né? Não era um zumbi, era um cadáver mesmo, sendo controlado pela dominação onírica do Doutor Estranho, né? Quem podia imaginar? Mas ao controlar um corpo morto, né? Basicamente ele está passando dos limites e os espíritos começam ali, né, cara, a atormentar o Doutor Estranho. Mas a Christine diz pra ele que ele é um mestre das artes místicas. Ela fala pra ele usar esses espíritos, né? Ela tem que avisar, né? Porque senão ele não sabia, ela precisa avisar pra ele. É só depois que ela avisa que ele lembra que ele é um mestre das artes místicas e que ele pode controlar os espíritos, né? Mas enfim, é aquela mesma, né, questão dos discursos motivacionais que resolvem todos os problemas. Mas enfim, cara, né, apesar das pequenas quebras de expectativas, eu não acho que elas atrapalham na narrativa. O arco principal fluiu bem, cara, né? O foco sempre esteve ali no Doutor Estranho, na Wanda e na América Chaves. A história é sobre esses personagens, né? O arco é sobre eles, são eles que precisavam de uma conclusão. O problema é que desde Vingadores Guerra Infinita, né, Vingadores Ultimato, muita gente espera algo realmente grandioso, né, que envolve tudo, que envolve todos os heróis. Mas não, cara, né, a verdade é que as coisas são um pouco mais simples, as histórias vão acontecendo individualmente. O CM sempre foi assim. E esse filme do Doutor Estranho é mais uma história que aconteceu individualmente, mas foi muito bem construída. Não creio que essas pequenas falhas no roteiro, né, cara, que essas pequenas quebras de expectativas tenham atrapalhado a narrativa. Minha opinião final é essa, cara, né? Eu curti muito o filme e certamente valeu muito a pena ter assistido, né, cara? Não me arrependo nem um pouco pelo tempo gasto. E eu quero ver a sua opinião, cara. O que você achou desse filme? Esperava mais, cara? Não esperava menos? Se surpreendeu? Positivamente ou negativamente? Comenta aí, vamos bater aquele papo nerd. Seria de mim, cara, bater um papo nerd sozinho, preciso de você aqui. Enquanto você vai comentando, cara, eu vou me retirando. Só força, estamos juntos sempre, a gente se vê aí com vocês nos próximos vídeos. Quero ver você aqui mesmo, hein, cara, batendo aquele papo comigo. E é isso, galera, eu fui, valeu!